Gente, olha só, se vocês não estão sabendo ainda da história do Timothy Ferguson, eu vou contar para vocês, porque essa história abalou aqui as estruturas dos Estados Unidos, né? Que é a história desse garoto que tinha 15 anos, 1,70 m de altura, e ele faleceu chegando aí a 31 quilos, né? Quando ele faleceu, ele tinha 31 quilos. Então, foi uma história assim bem triste desse menino, né? De tortura, fome que ele passou na mão da própria mãe e do próprio irmão, né? Então, eu me chamo Juliana e você não sei seu nome, coloque seu nome aqui embaixo para saber seu nome. É, Espero que esteja tudo bem com a sua pessoa e com a minha pessoa tá bem, graças a Deus. Amém. Então vamos lá. O Timothy Ferguson nasceu em 2006, tá? Nasceu em 2006. Ele era filho da Shanda Van der Ark e do Eric Ferguson, né? Então, são dois sobrenomes aí diferentes. Por quê? O Paul, a Shanda, o Paul vem depois. A Shanda e o Eric tiveram 4 filhos, né? Tiveram 2 ali que nós não vamos falar muito sobre eles, não, nem vamos falar sobre eles. Eu não vou falar sobre eles. E tem os 2 mais novos, que são figuras aqui do caso, que é o Paul, que nasceu em 2002, e o Timothy, que é a vítima, nasceu em 2006. Tá? A Shanda, ela era uma mãe assim bem torturadora, né? Ela era uma mulher muito inteligente, mas muito sadomasoquista, sei lá, se é assim que eu posso falar. Quando a Shanda estava na escola lá, ela foi descrita pelos colegas como bullying, né? Uma pessoa que faz bullying e ela tirava muito sarro da cara das pessoas. Ela era muito maldosa, né? Bullying, maldosa, é como que ela foi descrita. A Shanda teve esses 4 filhos. Em 2012, a Shanda foi denunciada, eu acredito, pela escola do próprio Paul, que ela estava torturando os filhos. Então, com essa denúncia, ela foi. Pediu-se que fosse retirado dela os direitos parentais, né? Ela não teria mais direito a nada que fosse dos filhos. Ela não teria direito a acesso aos filhos, mas nem de binóculo ela podia ver os filhos mais. Então, para não passar por esse processo, a Shanda resolveu abrir mão da guarda dos 4 filhos e sair de casa. Então, foi isso que ela fez em 2012. Puxou o carro e foi embora. Deixou os 4 filhos. O Eric ficou lá em casa com os 4 filhos. Ele arrumou uma outra mulher, essa mulher já tinha filhos, juntou os filhos dela com os 4 dele, fez uma grande família e essa mulher criava bem esses filhos do Eric. Então tava tudo ok. A Shanda começou entre 2012 e 2016, ela já tinha se mudado assim 18 vezes entre cidades e estados. 2014, a Shanda já estava tendo um novo filho com o Adam Van der Ark. Ela se casou com esse Adam Van der Ark e teve esse filho, que é o G. Ele é chamado de G no tribunal. Né? Eles não querem falar o nome dele, porque na época do crime ele tinha só 7 anos. Então, em 2012, ela teve esse filho, caçula, com o Adam Van der Ark. E em 2016, ela já estava morando em Michigan, no North Shore, ali na cidade que ela morava. Ou talvez na região, ali não sei, mas ela já estava em Michigan, tá? Em 2016. A vida profissional da Shanda. Né? Em 2016, a Shanda conseguiu uma bolsa de estudo para estudar coisas relacionadas a direitos paralegais. Em 2018, ela entrou para a faculdade de Direito. Em 2021, ela se formou. Então, entre 2016 e 2021, ela estava estudando Direito. Ela terminou a faculdade em 2021. Assim que ela terminou a faculdade, ela, naquela vida correria de cuidar de filho, trabalhar e tinha o marido dela, ela conseguiu passar no exame, no Bar Exame, é como se fosse uma ordem dos advogados aqui dos Estados Unidos. Então, ela passou. E ela passou com uma nota, assim, muito alta. Então, ela era inteligente. Na faculdade, ela se formou em segundo lugar da turma dela. Era muito inteligente. Ela ganhava tudo enquanto era prêmio que tinha lá na faculdade, ela recebia. E ela ganhou 100% de bolsa, porque ela estava sempre como as melhores. Ela estava sempre lá no topo dos melhores alunos. Ela ganhava tudo enquanto era prêmio que tinha lá na faculdade, relacionada ali à turma dela de direito, ela recebia. Então, ela de 2016 a 2021, faculdade de graça,
passou no exame da ordem dos advogados deles e ela conseguiu um emprego em 2 cortes aqui dos Estados Unidos, lá da região dela. 2 fóruns. Ela trabalhava para 2 juízes diferentes. Ela era bastante inteligente, sim. Tá? Em algum momento ali, em 2020, 2021, assim que o Paul, o que nasceu em 2002, assim que ele terminou o high school, ele já quis ir morar com a mãe dele, né? Então, ali em 2020, por aí, ele foi morar com a mãe dele. Não é falado exatamente quando ele foi, mas ele foi morar com a mãe dele. Então, 2021, né? Vamos falar de 2021. Shanda se formou na faculdade, passou na ordem dos advogados, conseguiu um emprego em 2 fóruns, estava trabalhando para 2 juízes diferentes. Em maio de 2021, o Eric ligou para Shanda e falou que ele estava se separando da esposa dele, né? E ele não ia conseguir cuidar do Timothy, né? O Timothy estava dando muito trabalho, ele não ia conseguir cuidar sozinho do Timothy e tal, então perguntou se ela queria ficar com o Timothy, se não, ele iria entregar o Timothy para a proteção de crianças, para o DCF, aqui dos Estados Unidos. A Shanda falou que não, era para entregar para ela, que ela não iria deixar o filho dela ir para adoção, né? E bababá, bababá, e ela pegou o menino. A família fala que achou que ela tinha mudado, né? Que, né, tantos anos sem ver os filhos, achou que ela tinha mudado. O Paul estava morando com ela, esse que terminou o ensino médio, né, o high school, que é um dos assassinos. Estava morando com ela, até então estava tudo bem, não estava matando ele, né? Tava tudo certo. E ela tinha estudado direito, né? Ela sabia que tortura é crime, que matar é crime, então achou que ela tinha mudado, né? Ou porque, né, teve uma nova família, ou por causa da faculdade de direito, ou bateu com a cabeça e mudou de opinião. O cara entregou o menino para ela, mesmo sabendo que ela torturava os filhos. Enfim. Então, em maio, o Timothy foi morar com ela. Assim que o Timothy foi morar com ela, a Shanda já passou ali algumas semanas, ela tirou a medicação dele. Ela parou de dar os remédios dele. Ele tomava muitos remédios, ela parou, né? No começo, ela tinha colocado ele em homeschool, porque com o pai, ele estudava em escola normal. E ele acompanhava a turma, né? Com todos os remédios, os cuidados, ele acompanhava a turma e passava de ano normal. Colocou ele para homeschool, então ele tinha que logar no tablet lá para ter aula. Só que ela tirou os remédios dele. Então, nem remédio, nem homeschool ele estava tendo mais. Tá? Começou a ficar ocioso o dia inteiro. Ele não podia sair para a rua, ele não ia para lugar nenhum, ele ficava só trancado dentro de casa. A casa, ela tinha o andar superior, onde ficava ali a Shanda com o marido, né? E tinha o basement. Na hora que você chegava na porta, você subia para o andar superior ou descia para o porão, que é o basement. Os filhos todos moravam ali no basement. Tinha o quarto do G, tinha o quarto do Paul e não tinha quarto para o Timothy. Timothy chegou por último. Então ele dormia supostamente na área comum ali, né? Tem os quartos, o banheiro, aí tem como se fosse uma sala ali grande. Ele dormia ali, a cama dele ficava ali, né? 2022, que é quando começa também, que é quando explode a bomba, né? O que acontece em 2022? Janeiro de 2022. Já 3 de janeiro de 2022, o Adam sofre um derrame dentro de casa. O Adam, ele já nasceu cadeirante, né? O Adam já nasceu cadeirante. Tinha alguns pequenos problemas ali de saúde, mas ele trabalhava, né? Conseguia ter uma vida, né? Casou, teve um filho e tal. Casou com a Shanda, mas casou e teve um filho. 3 de janeiro ele tem esse derrame. Como a casa era, né? Escada para subir, embora tinha uma cadeira ali que ajudava ele a descer e a subir e tal. Mas assim, ele não tinha muita mobilidade ali na casa e a Shanda tinha um filho pequeno, tinha o Timothy de 15 anos, que era especial, né? O Paul já tinha 19 anos, mas ela tinha muito trabalho ali. E ela trabalhava em 2 cortes, com 2 juízes diferentes, das 6 da manhã até as 6 da tarde. A Shanda estava trabalhando. Então ela não ia ter tempo para cuidar dele, né? Então ele teve esse derrame, ele foi direto para casa dos pais dele. Assim que ele saiu do hospital, foi para casa dos pais, né? Para os pais cuidar dele. Então a Shanda ficou ali sozinha com 3 filhos dentro de casa. Então
Isso foi em janeiro. A partir de fevereiro, já começam as mensagens entre a Xanda e o Paul. Tudo documentado nas mensagens. Então, a pessoa quer cometer um crime, não mande mensagem. Não saia nas câmeras, né? Com medo do seu crime, quer cometer? Vai ser pego. Tem câmera, tem mensagem, tem, né? Tem o povo que vê pra cá e pra lá. E ficou a bonita trocando mensagem com o Paul sobre isso. As torturas, elas começam assim, bem sutil, né? Primeiro, ele tinha que ir na parte de trás da casa, no pátio da casa. Ele ficava subindo e descendo as escadas, né? Essa era uma punição, vai subir e descer a escada rapidinho, não pode ser devagar. O Paul tinha que ir, e mandava o Paul fica atrás dele, tenha certeza de que ele vai descer rápido, subir rápido. Aí ficava ali 30 minutos, né? Ia só intensificando as torturas do menino. Por quê? Porque o menino não colaborava. Ele dava muito trabalho, né? Andava de noite, dormia durante o dia. Ele estava dando muito trabalho. Por quê? Porque ela tirou os remédios dele. Tirou a escola, tirou os remédios. Então ele tinha o que fazer, né? O menino ia dar trabalho com certeza. Essas eram as punições que ela começou a dar para ele, né? Mas as punições foram intensificando. Então, como que eram as torturas, né? A lista de torturas, assim, é imensa, né? Tinha essa história de subir as escadas aí, subir e descer. Ela começou restringindo a alimentação dele, né? Ele tinha ali café da manhã, almoço e janta, uns lanchinhos aqui, né? Que eles sempre comem, uma coisa aqui e ali. Então, ela começou a restringir a alimentação dele, né? Ele tinha que comer naquele horário, aquela quantidade e só isso. E isso foi se intensificando porque ela começou a restringir cada vez mais a alimentação dele. E quanto mais ela restringia, mais fome ele tinha. E quanto mais fome ele tinha, mais ele estava desesperado, arrombando o armário, caçando comida para todo quanto é lugar. Então ela ia ficando mais assim, com raiva dele, mais pé da vida com ele e intensificando mais ainda as torturas de restrição alimentar com ele, né? Ela colocou cadeado nos armários, né? Os armários que tinham comida tinha cadeado, né? A despensa, geladeira, freezer, tudo tinha cadeado. E ele, a fome dele começou a ser assim tão grande que algumas vezes ele conseguia arrombar o cadeado. Então ela ia intensificando esse cadeado, essa proteção, colocando cada vez mais forte. Só que o menino estava morto de fome, né? Ele estava morrendo de fome. Então ela começou também a colocar aquele zip tie nele, né? Que é o enforca gato, né? O famoso enforca gato, engasga gato, sei lá. Começou a colocar isso nele, né? Só que esse negócio era de plástico, às vezes funcionava, às vezes não funcionava, enfim. Ela passou para algemas mesmo, algemas para as mãos e tinha aquelas algemas para os pés, né? Que a correnta fica só uma corrente assim no meio. Ela colocou aquelas correntes também nele, né? Outra punição que ela fazia com ele, que ela fez 3 vezes essa punição, a última foi assim, foram 9 horas, mas era colocar ele na banheira com água e gelo, né? Ela enchia ali a banheira um certo nível e tacava gelo ali dentro. Ela, inclusive, comprou uma maquininha de fazer gelo, que ela fazia o gelo e ia colocando no freezer. E tudo isso, gente, era por mensagem, né? Porque o Paul trabalhava das 2 da tarde até meia-noite, meia-noite e meia, por aí. Ela trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde. Então eles não se viam, então era tudo por mensagem. Ela trabalhando e mandava mensagem para ele. E ela falava: ele tá comendo, checa o hálito dele, eu tenho certeza que ele tá comendo alguma coisa. E o filho falava, o Paul falava: ele tá comendo salgadinho, eu vi ele comendo salgadinho. Checa na geladeira, vê se as coisas estão lá, o brownie, checa o que não foi fechado, porque eu tenho certeza que ele tá comendo, né? Eu vi ele escovando os dentes, ele está comendo alguma coisa, né? E tudo era intensificado, as torturas iam sempre se intensificando. Chegou uma hora que ela começou a dar para ele, ela tirou a comida, zerou a comida dele e a única coisa que ela dava para ele era pão com pimenta. E era uma pimenta assim bem forte mesmo. Pegava o pão, enchia de pimenta e dava para ele.
Quem ficava em casa esse horário, que era o horário que ele comia, né, almoço, janta, entre aspas, era o Paul. Então ela ficava mandando mensagem pro Paul. Você dá para ele 4 fatias de pão, desde que esteja cheio de pimenta. Se ele comer as 4 fatias, espera meia hora e dê mais 4 fatias sem nada, né? Então é a crueldade dessa mulher. Ela dava pimenta pro filho comer, né? Esse menino, ele tava assim, numa fome tão desenfreada, né? Que ele conseguiu, puxando ali no freezer, ele conseguiu pegar um saco de chicken nuggets congelado. E aí ele comeu esse chicken nuggets. Comeu o saco inteiro. Uma outra vez, ele achou hambúrguer cru dentro da geladeira. E ele comeu o hambúrguer cru, de tanta fome que o menino tava. E conforme ele ia fazendo essas coisas, ela ia pegando mais raiva dele e intensificando mais as agressões ali, né? As torturas a ele. Ela não batia nele, ela punia ele. Tá comendo, tá roubando comida, vai tomar banho de água fria, né? Amarrava ele e tudo mais. Chegou uma hora que ela começou a colocar câmeras e sensores, né? Então ela colocou sensores e ela falava pro Paul: ele está se mexendo, né? O sensor se mexe, a câmera liga e dava para ver que ele estava se mexendo. O que que ele está fazendo? Ele tá lá embaixo. Por que ele não tá na frente de castigo com o nariz na porta, né? Então, era para ele já estar na porta, em pé com o nariz na porta. E só vai sair de lá a hora que eu voltar, né? O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo tal coisa. Não, ele tem que estar no quarto dele com a mão na cabeça. É o castigo dele. Vai ficar lá com a mão na cabeça. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ele tinha que ficar com a mão na cabeça. Quando ela colocava ele na banheira de gelo, ele não podia encostar a cabeça no ombro. Ele não podia encostar a cabeça do lado, assim, na banheira, porque ela estava sempre olhando nas câmeras. E ela mandava mensagem pro Paul, falando pro Paul ter certeza, ficar de olho nele para que ele não encontrasse uma posição confortável dentro da banheira. Ele tinha que ficar sentado lá na banheira ou deitado na banheira e super reto. Ele não podia sentar e encostar a cabeça. Ele tinha que manter ali a posição dele, né? Outro castigo que ela fazia era colocar ele de joelhos, como se ele tivesse sentado, né? Como se estivesse sentado, só que sem cadeira, sem nada, e encostado na parede. Tinha o ficar de joelho com a mão na cabeça, né? Então, todos esses eram castigo que essa mulher colocava para esse menino. E ele só foi definhando, e ela só no pão e na pimenta. Teve um dia que o Paul mandou uma mensagem para ela com uma foto do Timothy. Ele estava pele e osso e ela falou para ele: nós precisamos alimentar ele, né? Precisamos dar comida para ele. E aí ela falou: dá pão com pinabara, pão com manteiga de amendoim. O Paul viu que o menino estava pele e osso, estava morto de cansado, que ele não conseguia se levantar. Aí o Paul foi e deu pão com manteiga de amendoim, geleia, e fez ovos mexidos com queijo e deu para ele também. Então foi uma refeição digna que ele teve ali desde fevereiro. Como que era o lugar que ele dormia, né? Chegou uma altura ali do campeonato que ele não dormia mais na beliche dele, ali na área comum, né? Na área comum é que o pessoal passa, vai na lavanderia, ele tá lá dormindo na cama dele, vê ele, né? Ele não tinha privacidade. Tirou ele dessa beliche e ele foi dormir em um closet, né? O closet é como se fosse um guarda-roupa, só que é um famoso guarda-roupa embutido, né? Um closet. Pode ser pequeno, pode ser o walk-in, que é o que você entra, né? Aqueles closet de madame, mas o dele não. O dele era um pequenininho, mais ou menos assim, 1,5 m por 1,5 m. Esse era o lugar que ele dormia. Não tinha cama, não tinha nada. Tinha só um saco azul lá e uma caixa da Amazon jogada no chão. Esse small closet que ele dormia, eles chamavam de small room, né? Que seria o quartinho. Então, ele dormia nesse quartinho. Esse quartinho foi descrito ali pelo Paul como um lugar azedo, fedido, né? A própria polícia, quando chegou lá, não aguentava o mau cheiro que tinha naquele quartinho.
no basement em geral, era fedido demais. Por quê? Uma das punições do Timothy era com relação a banheiro, né? Ele tinha 1 minuto para fazer xixi e 2 minutos para fazer cocô. Então, o que acontecia se ele demorasse mais do que 1 minuto para fazer xixi? Eles puxavam ele para fora do banheiro. Então, ele saía fazendo xixi no meio da casa. Se ele demorasse 2 minutos para o cocô, tirava ele do vaso. Então, ele saía fazendo no meio da casa. Como ele não tinha remédio, não tinha comida, ele estava definhando a cada dia, ele já não conseguia mais ir direito no banheiro. Então, ele já estava usando fralda geriátrica. Então, dentro do basement ali embaixo, tinha muitas fraldas sujas, fralda de adulto, fralda geriátrica, fralda que o Timothy estava usando. Ficava jogada ali. A casa era uma nojeira, né? O dia anterior à morte do Timothy, né? Como é que foi esse dia? Primeiro, Shanda levantou 6 horas da manhã, foi trabalhar. O Paul levantou aí por volta de 10 horas da manhã. Ele tinha que ir trabalhar, tinha que estar 2 horas no trabalho, mas ele não foi porque o pneu da bicicleta dele estava furado, então ele ficou lá esperando a mãe chegar às 6 horas da tarde para dar uma carona para ele no trabalho. Então ele ficou ali, da hora que acordou até 6 horas, em casa com o Timothy e com o mais novo, né? O Timothy, ele não conseguia levantar da cama, né? Na véspera da morte dele, não conseguia levantar do chão, né? Ele não conseguia se levantar. A perna dele não funcionava. Ele não tinha força nas pernas, ele não falava, ele não levantava a cabeça, ele não fazia nada. Era a véspera da morte dele, ele já estava totalmente definhado, né? Ele tinha 1,70 m, estava com 31 quilos. Então ele não conseguia. O Paul teve que arrastar ele até o banheiro, porque o Paul mandou mensagem para Shanda falando que ele não acordava, que ele não conseguia, não estava levantando, que ele estava fazendo cena, que ele estava com frescura, né? Que era fake tudo que ele fazia. Então a Shanda falou para ele, coloca ele na banheira de água fria. Então a Shanda mandou colocar ele na banheira de gelo. O Paul arrastou ele até a banheira de gelo e jogou ele lá na banheira de gelo. Isso era 2 horas da tarde, a hora que o Paul colocou ele na banheira de gelo. E a Shanda falou que quando ela chegasse, ela colocaria mais gelo. Shanda chegou 6 horas da tarde em casa. O Paul foi com ela pro trabalho. Ela deu uma carona pro Paul. Quando foi 11h30 da noite, era o horário que ela estava tirando o Timothy do gelo. Então ele ficou por 9 horas na banheira de gelo, né? Colocou ele lá, tirou ele, arrastou ele e a propósito, quando colocou ele na banheira de gelo, a Shanda falou assim, esquenta uma massa de pizza e chega perto do nariz dele. Se ele acordar, tira a pizza, não dá pra ele. Só coloca pra ver se ele tá fingindo que ele tá passando mal. E aí o Paul foi lá, esquentou a pizza, chegou perto do nariz dele, ele acordou, né? Sentiu o cheiro de comida, ele acordou, aí tirou a pizza de perto dele. A Shanda falou pra ele, né? Tudo lá na mensagem. E se a gente colocasse um pouquinho de pimenta nas genitárias dele? O que será que ele ia fazer, né? Então, além da mulher dar pimenta para ele comer com pão, pimenta pura, né? Amarrar com algema, torturar, castigo com a mão na cabeça, atrás da porta, de joelho, de pé, gelo. A mulher ainda queria colocar pimenta nas partes íntimas dele para ver como que seria, né? O Paul falou, não, aí já é demais, né? Eu encostar lá, não vou. Não. Então ele não fez, né? Ele não colocou pimenta. Mas deixou o menino lá. Não deu a pizza para ele comer. Então ele ficou lá até 11 horas da noite, 11h30, que foi a hora que ela tirou ele. Bom, então o dia da morte. O dia da morte. Né? Então, desde janeiro, o menino já vinha sofrendo. A Shanda queria sempre provar que ele estava fingindo todo aquele problema dele, toda aquela doença dele, era tudo fake, era tudo fingimento, e ela ia provar que era fingimento. O Paul entrou na dança dela, começou a torturar o menino também, participar de toda aquela loucura. Em nenhum momento ele se mostrou arrependido, né? Só quando ele viu que o menino estava realmente mal mesmo, que ele falou que a gente realmente deve alimentar ele. Ele deu comida, o menino melhorou. Então, ok, continuou tacando-lhe pau nas torturas. Então, no dia da morte,
A Xanda levantou e foi lá checar ele. Foi checar o Timothy, né? Pra começar com as torturas, já que no dia anterior ele não queria levantar. Então ela foi, acho que pra garantir que ela ia torturar. E o Paul também levantou cedo, né? Porque ele queria que ela desse uma carona pra ele. Porque no dia anterior, em vez de ele estar lá 2 horas, ele foi 6 horas, que foi a hora que ela chegou. Então ele já quis garantir a carona cedo, né? Então ele levantou cedo para poder pegar uma carona. A Xanda já veio para poder checar se o Timothy estava para ela ter certeza de que ela ia jogar ele na banheira ou enfim acordar ele. Só que ela chegou lá e ela viu que ele não estava respirando, ele estava com o olho aberto, ele já estava rígido, ele já estava frio, né? Ele já tinha falecido, né? E aí ela chama o Timothy, ela chama o Paul e pede ajuda pro Paul. E o que é mais assim triste é que esse diálogo dela aí, esses 19 minutos, 18 minutos, da hora que ela descobre até a hora que ela liga para a polícia, tá tudo gravado. A polícia teve acesso a todo esse áudio por causa das câmeras. Todo lugar tinha câmera para vigiar o menino. A polícia acabou confiscando algumas câmeras e lá estava gravado porque tinha o cartãozinho de memória de algumas, então tudo registrado. O que ela tenta fazer naquele momento? Ela faz muita massagem cardíaca nele, mesmo ele já morto. Ela põe água para ele beber, coloca água na boca dele e tenta fazer as massagens cardíacas. Dá para ouvir, sabe, o babá de massagem cardíaca e o cachorro andando para lá e para cá. Dá para ouvir tudo isso. E obviamente que a massagem cardíaca não funciona. E ela vai, body, vai, baby, honey, body, tipo, querido, ai, querido, meu amorzinho, meu filho, não sei o que, vai. Só naquela, né? Tentando ressuscitar o menino. E fazia lá as massagens, aí trocava e chamava o Paul. E o Paul, mãe, ele tá duro. Ah, mas ele ainda não tá, não. Mãe, ele tá gelado. Aí ela, mas ele ainda não tá duro. Então, ele tá gelado, mas ele ainda não tá duro. Olha as ideias, né? E continuava lá. E dava-lhe água pra garganta abaixo do menino, o menino morto. E o Paul, o olho dele não se mexe, o olho dele tá aberto e tal. Ele não tá respirando. E aí ela falou pro Paul fazer respiração boca a boca nele. Aí o Paul obedeceu, né? Ela que manda. Aí o Paul foi e fez respiração boca a boca no menino. Só que aí ele já estava colocando para fora um líquido marrom. Eu não sei se porque já estava ali no estômago dele, já estava para sair, ou se era aquele monte de água que ela deu porque ela enfiou a goela abaixo, mais a massagem cardíaca, né? Misturou tudo aquilo dali e aquele líquido começou a voltar. E era um cheiro muito forte, aquele negócio. E o Paul até fez ânsia de vômito. E falou, nossa, tá saindo um líquido, tá fedido e tal. E continuava na massagem cardíaca e chamando o menino, vai, honey, vai, buddy, honey, não sei o quê. Faz respiração boca a boca nele de novo. Aí lá vai o Paul fazer respiração boca a boca de novo. O Paul, ele já sabia que o menino estava morto, né? Só que ela tinha esperança do milagre, né? Porque ela, várias vezes ela viu ele já no fio da navalha e ele voltava, então ela achou que fosse ter um milagre, né? O menino já estava frio, ele não se mexia, ele não ficava sentado, do jeito que colocava ali, ele ficava, ele não tinha pulso, não tinha respiração, não tinha nada. O olho não se mexia mais e ela ainda querendo, né, que o menino, né, com aquela doideira toda. E o Paul falou para ela, não é melhor ligar para chamar a ambulância, né? E aí ela falou, chamar a polícia, ela falou assim, não, agora não. Ela foi e colocou uma calça nele, né? Pegou uma calça do Paul e colocou nele. Só que, obviamente, ele estava com 31 quilos, nada ia servir nele. Colocou a calça, pediu pro Paul tirar o cinto dele para poder amarrar no menino, na calça do menino, e ela ainda fala, né? E põe um moletom nele também. E aí ela fala que ela quer que quando a polícia chegue, encontre ele daquele jeito, né? De calça, de moletom, né? De blusa de moletom e tal. E aí ela fala: quando a polícia chegar, nós vamos dizer que ele estava num hunger strike, que ele estava em greve de fome, né? E é isso que ela alega no tribunal o tempo todo, que ele estava fazendo greve de fome. Ele era autista, tinha 15 anos, tinha várias limitações e ele não queria comer, né?
Esse é o H que ela jogou lá no julgamento. Claro que não. Então, quando a polícia chegou, né? Quando a polícia chegou, ela ligou para a polícia e o policial na linha foi orientando ela a fazer massagem cardíaca, e aí lá vai ela de novo fazer massagem cardíaca no menino, e uma gritaiada dela e tal, e obviamente não surtia efeito, até que a polícia chegou, né? Quando a polícia chegou, já veio a polícia com o bombeiro, com o SAMU daqui, né, as ambulâncias, e assim que chegou, já viu que o menino estava morto, né? Então, só jogou um pano branco lá por cima dele e já declarou ele morto, que ele já estava morto há horas, né? Ele já estava morto há muito tempo. Pelo menos ali umas 3 horas ele já estava morto. E aí os policiais já viram que o menino tava pele e osso, né? A casa aquela sujeira e já fralda do menino para todo lado, o menino com 15 anos. E já viu que ali não era uma morte comum, né? Viu que ali era uma cena de crime. Muitas câmeras, pimenta dentro do banheiro, alarme, os policiais abriam a porta, o alarme já soava, que era um alarme que ficava ali para ele, o alarme soava só para ele. Por quê? Para ele não dormir, né? Mais tarde, ali através das mensagens, foi descoberto que o alarme era para ele não dormir, né? Então, se ele tirasse a mão da cabeça, o sensor soava e ele tinha dificuldade auditiva, tinha sensibilidade, ele já teve cirurgia, aí ele voltava com a mãozinha para a cabeça. Então, isso era para torturar ele. O alarme não soava para ela lá em cima. Era para ele lá embaixo, no small room dele, no quartinho dele. Os policiais conversando ali com ela, né? Ela sentada na porta, o policial conversando com ela chorando, né? Uma lágrimazinha falsa e falando que ele estava em greve de fome, que ele não queria comer, ele só comeu na noite anterior, ele comeu uma torrada, deu umas mordidinhas, ela viu que ele estava comendo, ela pegou e saiu e nem conferiu para ver se ele comeu tudo, mas que ele não queria comer. Ela oferecia comida e ele não queria. E ela trabalhando muito, ela não reparou que o menino estava pele e osso. No tribunal, audiência ali no tribunal, né? O Paul testemunhou contra ela, porque o Paul ele acabou pegando um acordo para ele testemunhar contra ela e ele não entraria no crime de assassinato, de homicídio em primeiro grau. Ele entraria só como abuso infantil, né? Como agressão, abuso infantil em primeiro grau, que daria para ele entre 50 e 100 anos. Mas aí eles tentariam uma pena menor para ele. A Xanda foi acusada por homicídio em primeiro grau, né? Mas o first degree child abuse, que é a mesma coisa do Paul. Só que para ela pegar a pena máxima de 50 a 100 anos pelo abuso infantil e prisão perpétua pelo assassinato em primeiro grau. E aí a Xanda, né? A Xanda achando que o povo é idiota, ela foi testemunhar a favor dela mesma. Ela foi lá, né, como testemunha. O Paul contou tudo o que aconteceu, né? Já tinha todas as mensagens, mas não tinha nem o que negar. Ele preferiu pegar um acordo. Ela resolveu ir lá se defender. E qual que é a desculpa dela? Depois que o marido dela teve um derrame, ela falou que ela pegou aí um problema psicológico que era o de desassociação. Então ela esquecia de tudo, aconteceu uma coisa, daqui a pouco ela não sabia o que estava acontecendo, e ela se apegou nessa ideia de desassociação. E bateu nessa tecla o tempo todo. O promotor, ele tinha todas as mensagens dela, né? Que falava para dar pimenta com pão, que era para colocar ele na banheira de água fria, que era para colocar algema, era para se certificar de que ele estava em pé atrás da porta, se certificar de que ele estava com a mão na cabeça. Eu já contei quantas vezes ele tá com a mão na cabeça. Ele comeu o hambúrguer do lixo, põe a mão na goela dele, faz ele vomitar. Então, tudo isso, ela sempre falava que ela não se lembrava. Eu não me lembro. Mas você não viu que o seu filho estava magro, esquelético, não? E ela falava, ele era adolescente, eu tentava dar privacidade para ele. Mas a hora que você colocava seu filho na banheira lá, você não reparava que ele estava magro? Não, eu virava a cabeça, ele era adolescente, eu tentava dar para ele o máximo de privacidade que eu podia.
Quando você chegou aqui e viu ele no gelo, que você tirou ele do gelo, você não percebeu que o menino estava no gelo? Você não ficou, né? Já que você se esqueceu, não sabe por que que você mandou ele ficar no gelo? Você não achou estranho chegar o menino estar no gelo? Aí ela, mas não era tanto gelo assim, era só uma forma de punição, porque ele tava pegando comida, ele tava fazendo coisas assim que não era para fazer. Era uma punição, né? Uma simples punição, não era tanto gelo. A máquina, ela nem fabricava tanto gelo, ela fazia um pouquinho só de gelo. Mas você não mandou o seu filho fazer bastante gelo e estocar no freezer? Ela, não me lembro disso. Mas tá na mensagem. Então, se a mensagem está dizendo que tá, é porque tá, mas eu não me lembro disso. Eu tenho essa desassociação, eu faço coisas que depois eu esqueço que eu fiz essas coisas, né? Então, ela se apegou nessa ideia aí de que ela tinha o segundo eu dela, né? Apronta e esquece que aprontou. Ela foi considerada culpada, né? Ela pegou prisão perpétua sem possibilidade condicional, mais de 50 a 100 anos por abuso, né, infantil. Então, ela nunca mais vai sair da cadeia. O marido dela, o Adam, que sofreu derrame, ele pediu o divórcio, né, dela, só que infelizmente ele faleceu 2 semanas antes de sair o divórcio. Ele faleceu. Então, ele morreu sendo casado com ela, com esse trauma aí, né, de ser casado com aquela mulher. A polícia confiscou tudo na casa dela, acabou esquecendo algumas coisas, né? No dia, já que chegou lá, já confiscou algumas coisas, esqueceram outras. Ah, o que a polícia esqueceu de levar, uma câmera aqui, outra ali, ela pegou o chip, quebrou o chip, jogou 4 partes, jogou na rua. Ela pegou câmeras, algumas coisas assim que tinham ficado e colocou dentro de saco e jogou em caçamba de lixo. Ela saiu se desfazendo de muitas provas também. Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, vai me ajudar muito. Se inscreve no canal e tchau. Fique bem, se cuide, né? Não vai matar, não vai roubar, cuidado, tá? As câmeras, crime, não pode. É crime, é pecado gravíssimo. Então, tchau.